continua se espalhando em todo o mundo. Aqui na Paraíba, já há 11 hospitais de referência para o tratamento da doença. Michel Andrade, bom dia, bem-vindo. Quais os hospitais aqui estão tratando dessa doença, Michel? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bruno Pereira, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre na manhã desta quinta-feira. Pois é, a gente vai conversar com o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista, já está aqui ao meu lado, exatamente para falar desses hospitais e do plano que foi conversado nesta reunião que vocês acabaram de acompanhar aí a matéria, tá bom? Dr. Fernando Chagas, muito obrigado por atender a nossa equipe. A gente já quer saber o seguinte, já foram determinados hospitais para receber essas pessoas que porventura aparecerão com esses casos? Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, um centro de operações, um centro emergencial de operações de monitoramento, onde a gente pode discutir, né, com as diferentes entidades, diferentes hospitais, essas estratégias de atendimento, estratégias do monitoramento dos exames e até mesmo na necessidade de pacientes mais graves, estratégia de como recebê-los e como tratá-los, né? Então foi muito bem discutido, a gente está na expectativa aí, por exemplo, agora atualizando os números, nós estamos com 41 casos em investigação no estado. Isso não quer dizer que sejam 41 pessoas com a doença, né? A probabilidade aí de uma positividade é obviamente menor. A gente está aguardando esses resultados e são discussões como essa que fazem com que a gente possa, por exemplo, descentralizar esses exames que estão acontecendo apenas em 4 laboratórios no país, que a gente possa discutir estratégias para, digamos, acelerar o resultado desses exames e, consequentemente, a gente poder monitorar mais próximo das pessoas. A gente estava conversando aqui, doutor, em off, que às vezes a população se alarma com a chegada de casos, por exemplo, 10 casos de uma vez só aqui no estado, mas a gente estava conversando aqui que esses casos vêm investigados de meses atrás, não é isso? É o seguinte, como a gente estava discutindo agora há pouco, né? Alguns dessas análises estão sendo feitas há quase 2 semanas. Então, quando esses números começarem a ser liberados, esses casos, né, que vão ser descartados ou não, que estão sendo analisados naquele laboratório, pode acontecer, né, de vir um número maior de casos por conta do acúmulo de tempo que estão sendo analisados. Por exemplo, dos 41 casos de investigação, digamos que saiam 5 positivos. Isso não quer dizer que de uma hora para outra 5 pessoas positivaram no estado. Não é bem assim. Porque dessa forma as pessoas inclusive se alarmam demais, acaba criando todo um clima que acaba prejudicando as pessoas, né? Toda a questão da ansiedade, saúde mental. A gente tem que ter muito cuidado nessa hora e, antes de tudo, não é a questão do medo da doença em si, mas o respeito a ela, tomando as medidas de proteção necessárias para evitar que a doença avance. Doutor, existe já, até mesmo nessa reunião que foi realizada ontem, uma forma de tratamento. O que é que essa pessoa está com sintomas, procura a unidade e, após isso, será passado um tratamento diferenciado? Primeiro, você colocou bem, né? A porta de entrada são as unidades básicas de saúde ou as UPAs. Não correr para os hospitais de referência. Uma vez tendo sinais e sintomas que surgiram a doença, né, que são aquelas lesões que a gente chama de pústulas, lesões com pus dentro, linfonodos no pescoço, que são aquelas ínguas que podem estar no pescoço ou nas dobras, uma história de febre, enfim, né, uma vez surgindo esses sinais e sintomas, buscar essas unidades e a partir daí serão feitos, digamos, medidas de isolamento, de orientação contra isolamento, e aquelas pessoas que necessitarem ficar internadas, elas serão direcionadas para esses hospitais de referência. Não existe ainda uma medicação específica aqui no Brasil para a doença, né? Tem algumas medicações que estão sendo utilizadas em outros países. O Ministério da Saúde está trabalhando no sentido de adquirir essas medicações, mas não curam em si, eles só diminuem o tempo que a pessoa está com as lesões. Lembrando que a doença ela é autolimitada, o que significa que ela dura, tem um tempo de que ela se apresenta e, consequentemente, ela evolui para cura. Os casos que evoluem para formas graves ainda bem, são raros, são a minoria. A gente estava conversando, doutor, inclusive, da questão da demanda, que o Estado se encontra preparado nesse momento. A gente sabe que o contágio não é a mesma coisa que a Covid, né? Não se explode do mesmo jeito, mas o Estado hoje está preparado caso aconteça um aumento de casos aqui no nosso Estado. A gente já vem com toda a preparação em relação à orientação dos profissionais, à construção de fluxos de atendimento, ao preparo de materiais que a gente chama de APIs, né, de proteção individual, há um bom tempo já.
né? A forma de transmissão, como você bem colocou, é diferente da Covid-19. A Covid-19 tem aquela transmissibilidade muito alta. Uma pessoa doente aqui transmite para várias e em questão de dias a gente vê o número de casos aumentando. O monkeypox não é diferente disso. Há uma necessidade de um contato íntimo até mais demorado. Ainda bem que a gente pode planejar, a gente pode ter essas ações de isolamento que podem evitar que a doença avance. Mas, de fato, para que isso aconteça, a gente tem que fazer esse pacto com vocês que estão nos assistindo aqui agora, né? Além das medidas que nós tomamos do lado de cá, vocês também precisam lembrar das medidas de proteção individual, né? Então, lavagem das mãos, quando tiver em aglomerações, evitar muitos contatos próximos, quando tiver pessoas com lesão, orientar essas pessoas a buscarem os serviços e se você tiver, você buscar o serviço e quando isso acontecer, seguir direitinho o período de isolamento para evitar transmitir para as pessoas passar à frente à doença. Ok, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Pois é, explicações dadas, tomar todo o cuidado para que essa varíola não venha atrapalhar aqui o nosso estado da Paraíba, tá bom? Bruno, eu volto contigo aí aos estúdios. Obrigado, Michel Andrade, ao lado do doutor Fernando Chagas, com as informações agora ao vivo, são 6h57. Olha, vamos atualizar agora